O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que hoje iremos estudar o capítulo 24º. E vamos passar de imediato à nossa apresentação. Ora, o tema deste capítulo: não pôr a candeia debaixo do alqueire. Este capítulo é composto pelos seguintes temas: a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas; não ir aos gentios; os sãos não precisam de médico; a coragem da fé; carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. E hoje iremos estudar os itens: a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, e não ir aos gentios, ou seja, os itens até ao número 10. Vamos ouvir a palavra do Mestre no relato de Mateus, capítulo 5, versículo 15, capítulo 13º, versículos de 10 a 15, e de Lucas, capítulo 8º, versículos 16 a 17. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ele dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda a hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condição de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se fez com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a providência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa.
Como Deus lhe deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai de sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva, e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam no vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde num nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, à qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os seus discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão veladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se as houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possui mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. E vamos tecer aqui algumas reflexões sobre o que acabamos de ouvir. A candeia debaixo do alqueire, e porque fala Jesus por parábolas. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro,
a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. Jesus, num esforço inimaginável para nós, desceu das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, com o fim de orientar a humanidade terrestre na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave de Jesus a quantos lhe herdaram o património evangélico. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos, de ontem, de hoje e de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se beneficie com suas bênçãos, se inunde em suas luzes e se enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, revivescendo o cristianismo, nos vem relembrar esses tesouros benditos, avivando-os com suas luzes através da codificação, que, apelando continuamente à razão, nos fortalece a fé e nos convida à reforma íntima, indispensável ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva? Está claro para todos que o conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. A candeia simboliza o conhecimento, instrumento de iluminação cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta o obscurantismo reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes da humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, pelo contrário, os disponibilizam a toda a humanidade. Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores, destinados à melhoria humana, devam permanecer ocultos, em círculos fechados, inacessíveis às massas populares. Por força da lei do progresso, a verdade chega, à medida que o ser humano evolui. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva, e não sob o alqueire, mas os homens ainda se esforçam por possuí-las, para logo depois as ocultarem do vulgo, com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Mas como Jesus nos alerta, não podem existir mistérios absolutos e nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado. E se isso não puder ser aqui na Terra, o será de certo em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui o homem ainda se encontra em pleno nevoeiro. O Mestre nos convida a divulgar as leis divinas, esclarecendo que estas devem ser claramente expostas por aqueles que tiverem a felicidade de conhecê-las, pois, sem esse conhecimento, paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de o esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso, tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto seria querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Essa a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, os mais complexos, sob o véu da parábola. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente.
com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram oportunas as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que a humanidade esteja em condição de conhecê-las. Importante lembrar o que o evangelista Lucas referiu sobre a candeia e que se encontra grafado no capítulo 11, versículos 34 a 36. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos estiverem sãos, todo o teu corpo estará iluminado, mas se estiverem em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Examina, pois, se a luz que há em ti não é escuridão. Se todo o teu corpo está iluminado, não tendo parte alguma tenebrosa, todo ele será luminoso, como quanto a candeia te ilumina com o seu fulgor. O benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 81, sob o título A Candeia Viva, assim se expressa a respeito da candeia do corpo. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. O espírito que já amealhou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições, inacessíveis ao cidadão comum. Procuremos nós também contribuir para a disseminação da luz, iluminando os caminhos de todos os que já têm ouvidos para ouvir e assim se encontram em situação de receber e compreender as dádivas do conhecimento contidas no Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Vamos continuar. Segundo tema de hoje, não ir aos gentios. A estes 12 enviou Jesus dando-lhe estas instruções, dizendo: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 7. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja,
e de semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. E terminamos aqui a primeira parte deste capítulo 24. Vamos então para as nossas reflexões. Não ir aos gentios. Qualquer pregação tem o sentido de despertar, de atrair o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Com Jesus, a pregação manifesta-se não só por palavras, mas principalmente pela irradiação da sua personalidade superior e, sobretudo, pelos exemplos que ele soube ilustrar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. Revela o quadro de enfermidades existentes no mundo. Os imperativos curai, limpai, ressuscitai e expulsai indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente atendimento aos desajustados da alma e do corpo. Jesus instrui os 12 apóstolos a iniciar a difusão do seu evangelho entre os judeus que se afastaram do judaísmo, por insatisfação ou desilusão. Orienta-os a se manterem afastados dos samaritanos, considerados dissidentes do judaísmo, e dos gentios, politeístas por formação cultural. Esclarece-os também que, por onde passassem, deveriam curar os doentes do corpo e do espírito de forma gratuita, agindo sem discussões e desentendimentos, pregando o Evangelho e anunciando o advento do reino dos céus num clima de paz e harmonia.
As instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, evitando os povos gentílicos. Mas que motivo justificava essa orientação específica? A resposta é simples. Os seus discípulos não possuíam condições para lidar com as diferentes interpretações religiosas existentes, uma vez que conheciam apenas os ensinamentos da lei judaica. Eles, os discípulos, deveriam focalizar suas pregações aos irmãos de raça. E importa considerar também que Jesus, de certa forma, estava submetendo os seus discípulos a um teste, treinando-os para as futuras lutas que haveriam de passar na difusão do cristianismo. Durante algum tempo, os discípulos se dedicaram ao aprendizado junto ao Mestre. Espíritos de alto progresso espiritual, fácil lhes fora assimilar as lições que Jesus lhes ministrara diariamente, não só pelas palavras, como também pelo exemplo. E fortificados pela fé que Jesus lhes acendera nos corações, estavam preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiara. A missão dos 12 apóstolos começa, pois, entre os próprios judeus, afastados do judaísmo, as tais ovelhas perdidas da casa de Israel. O trabalho com os gentios, agentes, caberia em especial ao apóstolo Paulo de Tarso em época posterior. Entretanto, importa refletir um pouco mais sobre o sentido de ovelhas perdidas da casa de Israel, caminho de gentes e cidade dos samaritanos, citados no texto evangélico. As ovelhas perdidas eram os judeus afastados do judaísmo. Representavam as pessoas que, possuindo uma base de espiritualização, estavam perdidas porque não encontraram na religião que adotavam, como norma de conduta, respostas às suas indagações íntimas e aos seus anseios de crescimento espiritual. Os caminhos das gentes são as comunidades gentílicas. Indica outro tipo de pessoas situadas em oposição às ovelhas perdidas da casa de Israel. Considerados pagãos, eram materialistas, politeístas e descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Encontram-se num estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem o sentido e nada mais desejam. Cidade dos samaritanos. Era a Samaria, capital do reino dissidente de Israel. Simboliza os discutidores religiosos, os dissidentes e os polémicos. Viviam à parte, não se misturando com os que pensavam de forma diferente, mas entre eles também surgiam os que impulsionavam o progresso, que valorizavam a união e a paz entre as criaturas. A história nos relata que muitos judeus estavam insatisfeitos com os seus sacerdotes, marcadamente voltados para as práticas exteriores, com as intrigas religiosas existentes entre o clero e os membros do Sinédrio, com a servidão a Roma e os acordos políticos. Dessa forma, mantinham-se afastados das sinagogas. Existiam também os judeus que já não se contentavam com as práticas do judaísmo oficial por julgá-las falsas, inadequadas ou sem sentido. Entre os últimos estavam os samaritanos, considerados dissidentes do judaísmo. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhe acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Entretanto, quando recebidos pela hostilidade, Jesus recomenda a seus discípulos que sacudam o pó de seus pés, o que significa não guardar mágoas nem ressentimentos. Ou seja, há que esquecer todas as lembranças infelizes, agindo com bom ânimo,
empregando energias construtivas no trabalho de todos os dias, evitando compromissos ou vinculações com o mal. Esse era o caminho a percorrer pelos discípulos de Jesus, tal como continua sendo hoje para todos os que se considerem trabalhadores de sua seara bendita. E com estas palavras concluímos, assim, a primeira parte do capítulo 24. E gratos pela vossa presença, até breve.